Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos dar sequência à nossa série de exposições sobre o profeta Jeremias. E hoje nós temos como texto para meditarmos o capítulo 8, a partir do verso 4, e a exposição se estende até o final do capítulo 9, ou seja, praticamente 2 capítulos, com exceção de 3 versículos do capítulo 8, os 3 primeiros que foram objetos da exposição anterior. Esse texto, objeto da nossa meditação de hoje, vai capítulo 8 e o capítulo 9 do profeta Jeremias. E, portanto, já de imediato, antes mesmo de lermos o texto, eu quero deixar um aviso de que não será possível, devido à amplitude do texto, nós analisarmos verso por verso. Então eu vou trabalhar esse texto de forma mais por blocos, justamente porque o tempo não permite uma análise pormenorizada de cada texto. E é bem verdade que o texto do profeta Jeremias nos desafia, porque é muito difícil colocar uma estrutura homilética neste texto, porque ele intercala, volta, ele fala sobre juízo, ele fala sobre o pecado do povo, daqui a pouco ele intercala um lamento, então a estrutura homilética aqui é desafiadora. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 8, verso 4. Apesar do nosso texto pegar o capítulo 8 e o 9, eu quero ler o verso 4 até o verso 12, a título de abertura, e na sequência nós continuamos no texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha, o grou observam o tempo de sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é essa de envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Podem vos assentar, por gentileza. Meus irmãos, seguindo nossa exposição do livro do profeta Jeremias, nós observamos que até aqui, até este momento, Deus reiteradamente, por meio de Jeremias, anuncia o seu juízo ao povo de Judá. Deus anuncia de forma reiterada, e isso seguiu em várias pregações que me antecederam, a sua reprovação ao povo de Judá. Deus reprova o povo. Deus reprova a idolatria do povo, Deus reprova a corrupção que havia no meio do seu povo, Deus reprova a opressão que era cometida contra pobres,
contra órfãos, contra viúvas. Deus reprova até mesmo a superstição de seu povo, que achava que poderia manter um certo aspecto formal do culto a Deus, enquanto adoravam outros deuses, enquanto serviam outros deuses, enquanto viviam vidas completamente dissonantes daquilo que Deus havia prescrito em sua palavra. O texto de Jeremias, ele trabalha o pecado do povo, a forma com que o povo se afasta de Deus e o consequente juízo de Deus sobre esse povo. Inicialmente o profeta conclama o povo ao arrependimento, conclama o povo a considerar os seus caminhos e se voltar a Deus. Mas à medida em que o povo endurece o seu caminho, à medida em que o povo deixa de dar ouvidos à voz de Deus, as mensagens de juízo, as mensagens de condenação, elas vão se tornando cada vez mais claras, cada vez mais fortes e cada vez mais poderosas. Meus irmãos, a ideia central aqui deste texto e o tema do sermão de hoje, eu vou deixar registrado aqui para os irmãos colocarem no YouTube, é o engano e as suas consequências. O povo, advertido por Deus, ele segue no seu caminho de engano. E a palavra de Deus nos mostra que aqueles que escolhem acreditar e viver na mentira e no engano, enfrentarão inevitavelmente as duras consequências espirituais e eternas. O livro do profeta Jeremias, até então, é um alerta a um povo que vive afastado de Deus. É um alerta a um povo que vive uma vida de pecado. E este texto, eu quero trabalhar ele em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, do verso 14, do verso 4 ao verso 12, nós temos o diagnóstico de uma vida de engano, que é trocar a verdade de Deus pela mentira. Num segundo momento, a partir do verso 13 e até o capítulo 9, versículo 11, nós vamos trabalhar as consequências do engano, que aqui no profeta Jeremias é muito claro: juízo, dor e lamentação. E por fim, na parte final do nosso texto, nós vamos tratar o remédio para o engano, que é conhecer verdadeiramente a Deus, ao Senhor. Inicialmente, nós vemos um diagnóstico de uma vida de engano. E aqui esse diagnóstico, ele é composto de dois principais sintomas que haviam no meio do povo de Judá. O primeiro sintoma, do verso 4 a 6, é a insistência no erro. Percebam que Deus está anunciando o seu juízo, que Deus está anunciando a sua reprovação e o seu descontentamento com o caminho daquela nação, porém o povo permanece de forma insistente no erro. Vejam o que nos diz a palavra do Senhor e como Jeremias começa a trazer esse diagnóstico espiritual da vida daquela nação. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Jeremias começa a apontar que a conduta de Israel é irracional. Jeremias começa a trazer essas duas analogias, a primeira de um tombo, a segunda de alguém que se desvia do seu caminho, e ele traz uma consequência, uma ideia lógica que advém disso. A pessoa que cai não vai ficar caída para sempre, ela tem que se levantar. A pessoa que se desvia do seu caminho, e isso é muito comum comigo particularmente, eu costumo ir a muitos lugares que eu não conheço, atender clientes, fazer muitos trabalhos, e eu ligo o GPS. Quando eu pego por engano, eu não consigo interpretar o GPS direito e pego uma rua errada, logo depois o que o GPS diz? Recalculando a rota. Ou seja, quando nos desviamos do nosso caminho, o normal, o racional é voltarmos,
é retrocedermos, é pegarmos a primeira conversão, é pegarmos o primeiro desvio para retornarmos ao caminho. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, eles têm uma conduta completamente irracional. E a ideia aqui por trás deste texto é que as pessoas normalmente aprendem com seus erros e tentam corrigi-los. Jerusalém aqui é apresentada como um povo que não aprende com seus erros. Vejam o verso 5 da palavra do Senhor: porque, pois, esse povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. A ideia do texto é que as pessoas estavam apegadas à mentira. Havia aqui uma perseverança em seguir num caminho de mentira, em seguir num caminho de pecado, em seguir num caminho que desagrada a Deus. Percebam, meus irmãos, que Deus dá avisos a esse povo. Deus fala com este povo, mas o povo como que tem os ouvidos fechados, os ouvidos tampados para o anúncio do juízo, para a palavra de Deus, e eles persistem nisso. Há um apego ao pecado, há uma insistência deliberada em seguir neste caminho de pecado e de perversão. O povo se prende ao pecado e não solta ele. Esta é a primeira consequência, o primeiro diagnóstico da vida de engano do povo de Judá, a insistência no erro. Primeiro diagnóstico, a insistência no erro, e logo após, Jeremias dá um segundo diagnóstico, que é a falta de discernimento espiritual. O povo persiste no erro, o povo segue no erro, e perceba, antes de eu entrar nesse segundo ponto, no verso de número 6 aqui, do texto de Jeremias, ele vai iniciar dizendo: eu escutei e ouvi. Literalmente no original, eu prestei atenção e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Percebam, meus irmãos, que nenhum homem pronuncia qualquer tipo de palavra de arrependimento ou de remorso. Jeremias está dizendo aqui justamente que ele não consegue ouvir, ele presta atenção no discurso daquelas pessoas, e ele não consegue ouvir sequer uma palavra de arrependimento e de remorso. Ou seja, Deus fala sobre juízo, Deus fala sobre o pecado do povo, e o povo persiste. Mas não apenas persiste, mas não há qualquer indício de arrependimento e de remorso naquela nação. E ele continua com o segundo diagnóstico, a falta de discernimento espiritual. A partir do verso 7, ele vai tratar isso de 3 formas diferentes. Em primeiro lugar, a insensibilidade do povo. A raiz da falta de discernimento espiritual é a insensibilidade do povo para com Deus. E percebam aqui a figura de linguagem usada pelo profeta Jeremias. Ele vai dizer assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grô observam o tempo de sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Percebam, meus irmãos, que o povo perde completamente a sensibilidade espiritual e o discernimento. E aqui Jeremias faz um contraste entre o povo de Judá e as aves, e várias espécies de aves. Jeremias vai dizer: até a cegonha, a rola, a andorinha, o grô, ou seja, até as aves que Deus criou, e que Deus coloca nessas aves um certo conhecimento intuitivo das estações. Essas aves obedecem às estações do ano para determinarem as suas migrações. Até essas aves do céu
fazem aquilo que Deus colocou no seu interior, migram no momento certo, se deslocam na época apropriada, mas Jeremias vai dizer, mas o meu povo, a minha nação, o povo com o qual eu entrei em aliança, não conhece o juízo do Senhor, ou seja, eles não conhecem a lei do Senhor, eles não percebem os sinais claros de Deus. Meus irmãos, estava clara a vinda do juízo. Não podia ser mais claro. Percebam, e eu preciso fazer um contexto para demonstrar isso de forma cabal. Percebam que mesmo antes do início do ministério do profeta Jeremias, o juízo de Deus já estava claríssimo. A Bíblia vai nos dizer que quando o rei Josias assume o trono e começa a reforma espiritual, e que a lei de Deus é achada no templo, e quando a lei de Deus é trazida e é lida diante do rei Josias, o rei Josias percebe de imediato que Judá havia violado o pacto estabelecido na aliança com Deus. O livro de Deuteronômio é muito claro. Quando Deus faz o pacto, a aliança com a nação de Israel, logo antes deles assumirem e entrarem na terra prometida, Deus deixa muito claro que este pacto envolvia bênçãos para a obediência e maldição em caso de desobediência e de idolatria. Josias percebe isso de imediato. O povo de Judá não apenas tinha acesso à lei de Deus, como também ouvindo a pregação de Jeremias, que estava de acordo com o pacto da aliança firmado em Deuteronômio, o povo permanecia inerte. E Jeremias aqui diz, que falta de sensibilidade é essa? Os animais, as aves me obedecem e cumprem o meu propósito, mas o povo que se chama pelo meu nome não conhece o juízo do Senhor. Ou seja, a percepção do povo a respeito da vontade de Deus é inferior à dos pássaros que obedecem à ordem de Deus. Então a insensibilidade espiritual do povo é a raiz dessa situação. E mais, a Bíblia vai nos dizer que havia uma confiança na falsa sabedoria religiosa, versos 8 e 9, percebam aqui essa arrogância do povo de Judá, quando eles dizem, como pois dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Que situação triste é essa? A Bíblia vai dizer de forma muito clara, que os funcionários, aqueles que viviam no templo, os escribas, os sacerdotes, os profetas, sustentavam que eram sábios e que a lei do Senhor estava com eles. Percebam que essa é uma declaração que Jeremias tira dos próprios lábios daquela liderança corrupta, e essa declaração é feita em face de homens como Jeremias, que traziam a palavra do Senhor, que era rejeitada pela liderança espiritual. A palavra do Senhor ia de encontro, ou seja, no sentido contrário daquilo que faziam os escribas, os sacerdotes e os profetas. A palavra do Senhor afrontava eles, e a resposta deles era que a lei do Senhor está conosco. Percebam, meus irmãos, o paralelo, que no sermão passado que o pastor Rodrigo pregou, eles colocavam a confiança no templo do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Ou seja, eles diziam, não vai haver nenhum mal, pois o templo do Senhor está em nosso meio. Agora a confiança deles está na lei do Senhor. Eles dizem, não vai haver nenhum mal, pois a lei do Senhor foi dirigida ao nosso povo. Ou seja, eles estavam se fiando no templo e na lei.
E o que Jeremias vai deixar muito claro aqui, e Deus enfatiza de forma clara, é que a mera posse da lei de Deus não significa nada para quem mente a respeito do conteúdo dela e interpreta ela de forma falsa, como estavam fazendo toda a liderança religiosa de Jerusalém. Assim como a posse do templo é vã, assim como a posse do templo de nada adianta, a posse da lei do Senhor também não vai ser um bote salva-vidas para este povo. Pois os escribas, aqui nos diz a palavra de Deus, converteram a lei do Senhor em mentira, distorciam a lei do Senhor. E aqui eu abro um parênteses, meus irmãos, como é sério, como a palavra de Deus trata de forma séria o ensino da palavra de Deus. Não importa. E ninguém vai poder chegar diante de Deus dizendo: Senhor, todo domingo eu estava na igreja e todo domingo eu ouvia a tua palavra. Não importa, meus irmãos, se esse livro é aberto, se ele não for explicado da forma correta, se o texto não for colocado dentro de contexto, e se nós não formos confrontados com a palavra do Senhor, nenhuma esperança de escape do juízo de Deus é real. Se houvermos distorcido esse texto, não há esperança. É por isso que nós enfatizamos, é por isso que nós estudamos catecismo no PG, é por isso que nós estamos nos debruçando sobre o Evangelho. Não basta a Bíblia aberta em casa no Salmo de número 91, não basta isso, isso não vai espantar os maus espíritos, os maus olhados. Aquele povo se confiava na lei do Senhor, aquele povo se confiava no templo do Senhor, mas o que Deus deixa muito claro é que nada adianta a lei do Senhor sem que ela seja interpretada de forma correta e obedecida. A palavra de Deus vai nos dizer, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, quando Paulo se dirige ao seu discípulo Timóteo, ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo isso salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Não existe esperança de salvação fora da palavra do Senhor. E é por isso que aquela antiga expressão que muitas vezes nós olhávamos naqueles folhetos bíblicos de evangelização deve ser mudada. Geralmente tinha um folheto com uma mensagem, no final dizia: procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Não. Se você usar apenas o critério da distância geográfica, existe grande risco de você ir a um lugar onde a palavra de Deus não é ensinada, não é aplicada. Existe um grande risco de você ir num lugar onde você não seja confrontado pelo conteúdo desta palavra. A mera posse das Escrituras não garante absolutamente nada. É preciso que ela seja ensinada e é preciso que ela seja obedecida. É isso que Deus está dizendo. O povo de Judá havia se tornado uma nação absolutamente mística. O templo, a lei do Senhor, tinha se transformado numa espécie de amuleto no qual o povo se pegava e colocava a sua esperança de fugir do juízo de Deus nesses amuletos. E aqui o diagnóstico de Jeremias é que essa liderança é enganadora. Essa liderança está fora da vontade do Senhor. E continua dizendo a palavra do Senhor, que Deus, por conta disso, enviaria juízo sobre aquela liderança. Verso de número 10, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, desde o menor até o maior. Cada um se dá a ganância, e tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade. Olha o nível de corrupção que chegou essa nação. Não era apenas o povo que estava afastado de Deus,
mas a liderança espiritual estava completamente corrompida. A liderança espiritual estava completamente afastada de Deus. E percebam aqui os motivos que estavam por detrás dessa liderança espiritual. A Bíblia vai dizer de forma vergonhosa, era a ganância, a falsidade. Essa liderança era movida por ganância, por falsidade, e Deus é bem claro. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A medida da ira de Deus estava numa crescente contra aquele povo. E aqui no verso 11, vejam esse texto. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós olhamos aqui do lado de fora para o texto e nós conseguimos enxergar os movimentos de Deus vindo com juízo, juízo este que seria exercido pela Babilônia, o juízo vindo do norte. Nós podemos imaginar toda a cena de desastre se aproximando. E o que me deixa mais pasmo é que no meio de toda aquela situação caótica, a liderança dizia, está tudo bem, está tudo certo, a lei do Senhor está conosco, o templo do Senhor está conosco, nós estamos num período de paz, de prosperidade, vai dar tudo certo, nós somos o povo do Senhor. Meus irmãos, não se enganem, Deus não convive em paz com a rebeldia, com o pecado e com a apostasia. O juízo de Deus é contra aqueles que se voltam contra a sua palavra, que se voltam contra os seus mandamentos. E a princípio a imagem que nos transparece à luz desse texto é que a liderança dizia, não, a idolatria não é tão grave assim, não, tudo aquilo que Deus já havia dito em Deuteronômio, não, oprimir pobres, órfãos e viúvas não é tão grave assim, perverter o juízo, perverter a justiça, não é tão grave assim, desde que vocês estejam no templo. A religião de Israel virou uma espécie de sincretismo entre a lei de Deus e a religião dos outros povos. Como nós dizemos, hoje em dia eles acendiam uma vela para cada santo. Assim estava o povo. E o pior disso, sob chancela da liderança espiritual de Judá. Meus irmãos, a situação de Judá era terrível. Era como se eles tivessem um câncer e fossem ao médico e o médico desse um band-aid como tratamento. O que o profeta Jeremias está dizendo é que a cura que estava sendo apresentada era superficial, ineficaz. Essa semana ainda eu estava atendendo um cliente por uma ação de medicamentos e ele me disse que ele sofreu um AVC, se não me foge a memória, em 2005, quando ele estava no estágio pré, ponto de ter o gatilho, já tinha tido um aneurisma, não sabia desse aneurisma, ele foi no médico, o médico disse, não, isso é uma dor de cabeça, e receitou um paracetamol, logo depois ele teve um AVC. Não investigou o caso. O que eles estavam fazendo é pegar alguém pré-infarto fulminante, pré-AVC, e a liderança espiritual estava oferecendo um band-aid, um paracetamol, dizendo, vai para casa, está tudo em paz. Quando Deus diz não, o juízo está chegando. O verso de número 12 vai mostrar este juízo. Percebam que esses líderes aqui identificados como profetas e sacerdotes serão punidos por seu papel na apostasia de Jerusalém.
O povo inteiro sofrerá o juízo de Deus. Mas aqui, de forma especial, Deus direciona o seu juízo de forma especial sobre a liderança que tinha o papel de alertar, que tinha o papel de pregar, que tinha o papel de ensinar. E a Bíblia nos diz que esse juízo virá, que eles serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Uau! Eles enganavam o povo, eles ensinavam o povo a seguir no caminho de pecado, eles minimizavam o pecado do povo. E o que o profeta diz que eles conseguiam fazer tudo isso sem sentir um mínimo de vergonha. Eles sequer sabiam que era a expressão, a palavra vergonha. Sabe aquela expressão que a gente diz que a pessoa mente tanto que acaba acreditando na própria mentira? Era isso. Eles não tinham o menor pudor de levar o povo do Senhor, de conduzir o povo do Senhor ao juízo de Deus. Não havia alerta, não havia exortação. Por isso, meu irmão, eu não consigo deixar de fazer um gancho aqui. Louve a Deus, porque você está numa igreja em que pecados são repreendidos, em que pecados são confrontados, em que pecados são apresentados como pecados, e a lei de Deus é apresentada como lei de Deus, porque onde o pecado não é tratado, a Bíblia nos mostra que há juízo da parte de Deus. Os líderes não tinham qualquer vergonha de orientar de forma errada esse povo, e aqui há o pronunciamento de juízo em relação a eles. Vão cair, quando Deus castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Meus irmãos, a partir do verso 13, eu vou rápido aqui, porque o texto é muito grande. A partir do verso 13, nós entramos no segundo momento. E aqui, o profeta Jeremias, depois de fazer o diagnóstico do povo, o diagnóstico dessa total insensibilidade espiritual, dessa insistência no erro, da falta de discernimento espiritual, o profeta Jeremias aqui se volta para as consequências do engano. E as consequências apresentadas basicamente são 3: juízo, dor e lamentação. Em primeiro lugar, nós temos aqui o castigo anunciado, verso 13 a 17. E percebam, meus irmãos, que toda a expectativa do povo aqui é apresentada como uma expectativa que seria frustrada. Deus anuncia o juízo com figuras de escassez, videira estéril, figueira sem fruto, e ameaça a invasão iminente. Percebam que é interessante que Deus usa tanto no verso 13 quanto no verso 17 duas figuras da natureza. Usa a escassez e usa também a serpente. Usa a escassez na videira e na figueira e usa também a figura de serpente para mostrar o juízo que se aproximava do seu povo. Percebam, meus irmãos, olha que interessante como Jeremias dá sequência aqui. Deus anuncia: eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre elas, porque estamos ainda sentados aqui. Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Jeremias, aqui no verso de número 14, ele se coloca no lugar de um judeu hipotético em algum momento da invasão da Babilônia. Isso aqui é uma linguagem poética. Ele se coloca de forma hipotética como algum membro do povo de Judá durante o juízo, durante a invasão da Babilônia, e essa pessoa no meio dessa invasão, percebendo com desespero que já não tem mais absolutamente nenhuma chance contra o invasor. É justamente isso
que relata: porque estamos aqui sentados, reunimos e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois o Senhor já decretou o nosso perecimento. No momento em que o juízo de Deus vier sobre o povo, a ficha vai cair. No momento em que o juízo de Deus vier sobre o povo, eles entenderão que o templo não pode salvá-los. Eles entenderão que a mera posse da lei do Senhor não pode salvá-los. E aqui, meus irmãos, não há quem possa salvar da mão de Deus. A visão que o profeta apresenta é essa. Não foi Babilônia quem fez o juízo contra o povo de Judá. Foi Deus através dos babilônicos. O problema de Judá aqui não era com uma nação estrangeira vindo do norte. O problema de Judá era o Senhor dos exércitos. O problema de Judá era a sua conduta de pecado reiterada contra Deus e o juízo de Deus que era consequência desses atos. E Jeremias, numa descrição de um futuro hipotético, se coloca no lugar de um dos moradores de Jerusalém, de um dos habitantes de Judá, e o terror queria bater essas pessoas quando se dessem conta que nada poderia salvá-los das mãos de Deus. E a descrição aqui é muito forte. O Senhor já decretou o nosso perecimento. O Senhor já nos deu água envenenada para beber. E percebam, na antiguidade as cidades, elas eram muradas, elas eram fortificadas. E durante uma guerra os suprimentos de água eram críticos. Uma vez que a água de uma cidade estivesse contaminada, a cidade logo cairia. As figuras aqui de linguagem, a expressão usada pelo profeta é que nada, absolutamente nada poderia livrá-los da mão do Senhor. E aqui a esperança se mostra no verso 15. Espera-se a paz, mas não há nada de bom. O tempo de cura e eis o terror. Meus irmãos, hoje nós vivemos em dias que as pessoas, como diria o saudoso pastor Davi Sander, têm fé na fé. As pessoas acreditam que vai dar tudo certo. Era assim que estava o povo de Judá. As pessoas acreditam que não vão ter problema nenhum. Pensamento positivo. Usam alguns amuletos. Eles esperavam que tudo corresse bem. Mas aqui Jeremias deixa muito claro, não haverá nada de bom. Eles esperavam um tempo de cura, mas vem o terror. E aqui a partir do verso 16, a linguagem usada é justamente a referência da invasão feita pelos babilônicos. Eles usam a expressão: desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme dos seus rinchos, dos seus garanhões. Ou seja, é invasão. Dan ficava ao norte de Israel. Jeremias já havia avisado que o juízo viria do norte. Ou seja, desde Dan, desde o norte, se ouvirá as tropas da Babilônia, que são um meio usado por Deus para julgar o seu povo. E a terra e a sua abundância vão ser completamente devoradas. Verso 17, porque eis que eu envio para vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento e vos morderão, diz o Senhor. A ideia aqui é que a Babilônia seria como essas serpentes. Muito possivelmente o profeta pode estar fazendo alusão lá do livro de Números, quando o povo é atacado pelas serpentes venenosas após a sua rebelião. E Moisés constrói uma serpente de bronze. E as pessoas que olham para aquela serpente são imediatamente curadas. O que Jeremias dá a entender aqui
é que essa serpente do juízo de Deus seria enviada, e para este juízo não haveria uma serpente de bronze, para este juízo não haveria uma saída. A Babilônia seria um instrumento de Deus para julgar um povo que persistentemente, após Deus avisar vez após vez, seguia o seu caminho de pecado. Logo na sequência, a partir do verso 18, há um lamento do profeta Jeremias, a dor espiritual da ruína. E aqui, meus irmãos, Jeremias assume o lamento do povo e revela uma profunda dor. Jeremias sente na alma o juízo que se aproxima. O mais impressionante é que, diante de tudo isso, eu não canso de repetir, o povo permanece anestesiado. Diante de tudo isso, o povo segue sem dar ouvidos à voz de Deus. E aqui, enquanto o povo ainda está anestesiado pelo engano, o profeta antecipa o lamento que virá. O clamor no verso 19, o quebrantamento no verso 21, o luto sincero contrastam com a superficialidade anterior do verso 8 e 11. Ou seja, já que não havia sido tratada a ferida do povo de Deus, já que não havia sido aplicado o remédio correto, já que não havia sido aplicada a dor e a tristeza que envolvem o arrependimento genuíno, agora eles sentiriam dor, mas por outra coisa. Eles sentiriam a dor do juízo. Já que não deram ouvidos e não passaram pela dor do arrependimento, Paulo vai nos dizer que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. O povo não se entristeceu pelos pecados. O povo não confessou os seus pecados. O povo não sentiu a dor e a tristeza que sempre acompanham o verdadeiro arrependimento. E a palavra do profeta é mais ou menos a seguinte: já que vocês não sentiram a dor, já que vocês não trataram a ferida, já que vocês não encararam o problema de frente, e como disse o pastor Rodrigo no último sermão, não emendaram os seus caminhos, então agora virá uma dor, e dessa vocês não conseguirão fugir. Haverá clamor, haverá quebrantamento, haverá juízo. No verso 19, Jeremias em profunda tristeza, meus irmãos. E é justamente por esses versos, pelo verso 1 do capítulo 9, que Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas. Ele anuncia o juízo, mas ele sofre junto com o povo, ele tem empatia pela situação do povo. Ele anuncia o juízo, mas o coração dele está conduído por aquela situação. E em profunda tristeza, Jeremias clama ao povo, questionando por que isso aconteceu. Verso 19: eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Percebam o povo clamando. Por acaso Deus não é o rei de Jerusalém? Por acaso Deus não é o rei do seu povo? Por que tudo isso está acontecendo conosco? E na segunda metade do verso 19, Deus responde a esse questionamento dizendo: porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos deuses estrangeiros. A idolatria é a principal causa desse desastre. O verso 20 e 21 vai dizer que toda aquela confiança que eles esposaram na mensagem anterior pregada pelo pastor Rodrigo, lá no capítulo 7, verso de número 10, quando eles diziam assim: estamos salvos, enquanto permaneciam praticando todo tipo de pecado, o profeta vai dizer que toda aquela confiança agora é exposta. A confiança que eles tinham não passava de orgulho vão.
E vejam o verso de número 22, texto conhecidíssimo, quando diz o profeta: acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Meu Deus. Gileade, meus irmãos, era uma região em Israel que ficava a leste do Rio Jordão. Essa região era conhecida por bálsamos medicinais, provavelmente extraídos de alguns tipos de árvores da região. E aqui Jeremias disse: olha, Gileade, é uma pergunta, não há remédio em Gileade? Não há bálsamo em Gileade? Não há um tratamento em Gileade? Não há médicos, por acaso, lá? Por que não se realizou a cura da ferida do meu povo? E a ideia por trás disso tudo é que Jeremias fala que a doença de Judá é tão grave, que não existe nem bálsamo e nem médico que possa curá-la. Não há cura para a doença de Judá. A sua idolatria necessariamente levará ao juízo de Deus. Não há cura para aquele tipo de doença. O povo podia perguntar: como tratar agora? Será que há uma saída? Será que há um escape? E percebam, meus irmãos, eles perguntavam tudo isso, mas ainda não havia qualquer sinal de arrependimento. Não há cura espiritual sem arrependimento. Não há cura espiritual sem reconhecer os nossos pecados. Não há cura espiritual sem emendar os nossos caminhos. Gileade podia ser famosa pelo bálsamo medicinal. Podia ter até uma medicina avançada, mas o que Jeremias está dizendo é que quando Deus se volta em juízo, não há quem possa livrar das mãos de Deus, a não ser o próprio Deus. Não havia absolutamente nenhuma esperança a parte de um arrependimento sincero. Não havia absolutamente nenhuma esperança a parte de uma contrição pelos pecados cometidos. Jeremias, a partir do verso 9, ele lamenta pelo juízo que se aproxima e pelo pecado do povo. Veja a figura de linguagem aqui. Ele vai dizer: quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então eu choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. O povo está se afundando em pecado e não conhece o Senhor. O verso 3 é ainda mais assustador, porque enquanto Jeremias lamenta, o povo ainda segue no pecado. Curvam a língua como se fosse o seu arco, fortalecem-na na terra, mas não para a verdade. Avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. A situação é absolutamente caótica. E aqui Jeremias deixa muito claro, a partir do verso 4, a realidade do juízo, que seria a destruição e a desolação total. Não havia mais remédio para aquela situação. A corrupção aqui estava tão arraigada, verso 4 a 6 vai dizer alguns exemplos: calúnias, traições, mentiras. Estava tão arraigada que não resta mais alternativa. Deus fala aqui no verso de número 7 que vai acrisolar, ou seja, purificar, refinar, provar, mas também vai punir. E aqui deixa muito claro que essa desolação, esse juízo de Deus vai atingir todos os níveis, das relações interpessoais até o ambiente natural. Ou seja, haverá uma ruptura, a cidade cairá, até mesmo os animais abandonarão aquele lugar, o juízo será completo e total. A partir do verso 9, no verso 9 especificamente, percebam, irmãos, que diante de todo esse cenário, Deus se preocupa
em mostrar que a sua punição a Judá e a Jerusalém é justa. Verso de número 9, aqui eu vou pular vários versículos para chegarmos ao fim da nossa exposição. Acaso por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de tal nação? Percebam, irmãos. Idolatria, falsidade, calúnia, mentira, perversão da justiça e do juízo, opressão de pobres, de estrangeiros, de órfãos, de viúvas. Deus está dizendo, acaso vocês esperam que eu olhe para tudo isso e fique inerte? Acaso vocês esperam a minha aprovação? E é interessante que estudando os livros proféticos, nós somos imersos em vários aspectos dos atributos de Deus. Nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é misericórdia, nós sabemos que Deus é perdoador, mas a Bíblia também nos diz que Deus é justiça, Deus é juízo. Deus não pode, sob hipótese alguma, ficar de braços cruzados diante de tamanha maldade, tamanho pecado. Se nós já nos irritamos, se nós já ficamos nervosos, tristes, raivosos, quando vimos em algum portal de notícias um julgamento, seja de tribunal, seja de juízo de primeiro grau, ou mesmo do STF, quando nós vemos um juízo e dizemos, não foi seguido o mínimo parâmetro de justiça, nós ficamos revoltados com isso. Nós que somos pecadores, falhos, há um senso de justiça em nossas vidas que exige que aquele que erra seja condenado, seja punido, receba a justa retribuição do seu erro. Deus está dizendo, por acaso eu não haveria de julgar o meu povo depois de tudo isso? Quem vocês pensam que eu sou? Vocês acham que eu sou Baal, Astarote, que só exige um sacrifício e vocês podem viver como quiserem, lá vão ter? Não! Vocês acham que eu sou algum tipo de ser de moralidade indefinida? E parece que hoje está muito na voga isso com a nova era. Tem gente que não usa mais a expressão Deus, usa a palavra universo. O universo pode trazer coisas, o universo pode tirar coisas, o universo pode dar saúde, mas o universo nunca vai criticar pelos seus pecados, o universo nunca vai te corrigir, o universo nunca vai colocar uma prensa sobre você e dizer, muda os teus caminhos ou o juízo virá. Deus está dizendo que Ele não é um Deus como os deuses pagãos, não é o Deus do livro ou do documentário Segredo, que eu posso viver de qualquer forma, que Ele vai ficar me trazendo presentes assim que eu pedir. Não! Deus está dizendo que Ele é tão santo e tão justo e tão perfeito, que Ele não pode fechar os olhos para o pecado. E aqui, Deus é muito claro, como é que eu não vou trazer juízo diante disso? E Ele anuncia o juízo, verso 10 e 11. E aqui Ele combina gêneros de lamento e discursos de juízo, expressando, meus irmãos, a dor pela determinação do Senhor de levar a cabo a sua sentença. A Bíblia é muito clara, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O juízo aqui é entremeado de lamento, de dor, mas ele é aplicado. O juízo aqui e a dor expressada pelo profeta, de certa forma, aponta para um Deus que precisa castigar o seu povo. E aqui é a imagem, campos abandonados, cidades arruinadas, não apenas seres humanos, mas também animais. E aqui eu sou obrigado a falar algo, a decadência moral, espiritual e relacional é resultado inevitável de uma cultura fundamentada no engano. Não existe outra base para a moralidade
a não ser o Deus das Escrituras. Não existe nenhuma base objetiva para o certo, para o errado, se não for o Deus das Escrituras. Então Deus anuncia que onde não há verdade não pode haver restauração. Queridos, vamos para a última sessão, eu vou pular aqui uns trechos, onde vai ser tratado o remédio para esse engano. Primeiramente, verso 12 a 26, Jeremias vai mostrar a causa do juízo. E a causa do juízo é justamente a rejeição da palavra de Deus e o culto falso. Versos de número 12 a 16. Inicialmente ele começa indagando se há alguém sábio que possa explicar por que a terra pereceu. Verso de número 13, o Senhor dá a resposta que a causa do juízo era a rejeição da sua palavra e o culto falso. Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os balaíns como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhes darei a beber água venenosa. Espalhá-lo-eis entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram. Eu enviarei a espada após eles, até que eu venha consumi-los. Aqui está demonstrado de forma clara: a rejeição à palavra do Senhor foi a causa do juízo de Deus. Rejeitaram a palavra, estabeleceram um falso culto, a liderança estava comprometida com este falso ensino, o povo se afundava cada vez mais no pecado. E a amostra que nós temos da palavra de Deus é que, em vez deles andarem na lei de Deus, eles andavam de acordo com outros caminhos. Vai citar dois aqui: o caminho do seu coração obstinado e o caminho de Baal. A forma, o estilo de vida daquela nação eram dois. Eles seguiam os falsos deuses e seguiam o seu próprio coração. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Seguiam falsos deuses, perseguiam aquilo que nada é e seguiam o seu próprio coração. Sabe aquela coisa que as pessoas costumam dizer: não, tem que fazer o que o teu coração manda. Não. O coração e a consciência que não é alimentada pela palavra do Senhor não vai mandar nada de bom. É por isso que nós temos que encharcar as nossas mentes com as Escrituras. É por isso que a santificação inicia, diz Paulo em Romanos 12, com a renovação da nossa mente. Nós precisamos entender que Deus é Deus, nós somos nós. E o que conta no fim é aquilo que Deus diz. O que é certo é aquilo que Deus diz que é certo. O que é errado é aquilo que Deus diz que é errado. Percebam, meus irmãos, que esse engano aqui não era mera desinformação, mas rebeldia voluntária. O povo não podia colocar simplesmente a culpa na liderança, que minimizava o pecado. O povo mesmo gostava de andar de forma rebelde. O povo mesmo gostava desse estilo de vida. O próprio pastor Rodrigo citou no sermão anterior como a família estava envolvida no culto da lua, das estrelas. Era o filho, o pai, cada um tinha uma parte, cada um tomava uma parte na idolatria. O povo estava completamente envolvido nisso. E aqui eu chego a uma conclusão, que o engano espiritual, ou seja, a essência do engano espiritual, não é uma ignorância inocente, mas uma dureza de coração. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de advertência. Chega um momento, meus irmãos, que o coração se endurece. Chega um momento que a consciência passa por um processo de cauterização. E aí, as pessoas começam a escolher a quem elas vão ouvir. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4 que haveria um dia em que as pessoas se cercariam de mestres que pregassem aquilo que elas querem ouvir.
2 Timóteo capítulo 4, Paulo é claro. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas se cercarão de mestres que preguem conforme as suas próprias concupiscências. É um sistema que se retroalimenta. A liderança corrupta gera um povo corrupto, mas esse povo corrupto também opta por uma liderança corrupta para que possa ter seus pecados validados, e um acaba validando o outro, um acaba alimentando o outro, o sistema se retroalimenta e o grau de perversidade só aumenta. É por isso que é muito importante nós escolhermos a quem nós vamos ouvir. Do verso 17 ao 22, o juízo é apresentado como inescapável. O juízo chega e é inescapável. Eu não vou ler esse texto, mas eu gostaria de chamar a atenção para o verso 19. O verso 19 vai dizer assim: porque uma voz de pranto se ouve de Sião, como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. A partir do verso 20, olha que situação interessante. Jeremias orienta as mulheres a ensinar o pranto às filhas. E é comum que era comum naquela época as pessoas se reunirem quando alguém falecia, e havia uma espécie de pessoas semiprofissionais que se dedicavam ao choro, ao lamento, pessoas que eram muito hábeis em chorar, e as pessoas choravam em alta voz, as mulheres choravam em alta voz, e algumas pessoas eventualmente até eram contratadas para chorar nos enterros. E aqui Jeremias vai dizer: escolham as melhores, aquelas que têm mais habilidade em chorar e chorem, ensinem as vossas filhas a chorar, porque haverá luto, haverá juízo, haverá condenação. E aqui o interessante, eu chamo a atenção, é que por eles se recusarem a ouvir a voz de Deus, a ideia que o profeta traz aqui, agora eles ouvirão a voz de lamento. Não quiseram ouvir a palavra do Senhor, não quiseram dar ouvidos à voz da advertência que vinha da parte de Deus. Jeremias diz: vocês não quiseram ouvir a palavra do Senhor, agora vocês vão ouvir a palavra de clamor, agora vocês vão ouvir o lamento. Não ouviram a voz do Senhor, ouvirão vozes de lamento, ouvirão pranto, ouvirão choro. O povo já havia decidido o seu caminho, já havia decidido como seguiria. E por fim, meus irmãos, verso 23 a 26, a única saída em relação ao juízo de Deus é gloriar-se no conhecimento e no caráter de Deus. Esse verso 23 e 24, ele é muito belo. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A ordem de Deus para este povo. Percebam, Jeremias traça algumas características nas quais eles se apegavam. Sabedoria. Os líderes se diziam sábios por ter a lei de Deus. Força. O forte oprimia o fraco, oprimia o órfão, o pobre, a viúva. E riqueza. Não se glorie naquilo que vocês vêm se gloriando. Força, sabedoria e riqueza. Nada disso é permanente. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. E aqui o verdadeiro motivo de nos gloriarmos, diz o Senhor: aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer. Conhecer aqui não é apenas ter um conhecimento intelectual, mas envolve um relacionamento íntimo com Deus. Envolve conhecer de fato o Senhor. Envolve andar com Deus. Envolve ter uma vida de comunhão com o Senhor.
Vocês não devem se gloriar no templo, vocês não devem se gloriar na mera posse da lei. A Bíblia aberta não vai espantar os maus agouros, esqueçam isso. O caminho de restauração é um só, é me conhecer, é se arrepender dos seus pecados, é lamentar por seus erros e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Deus aqui mostra como essas duas características, esses dois atributos andam de mãos dadas. Misericórdia de um lado, justiça e juízo de outro. Deus é 100% misericordioso e 100% justo e 100% um Deus de juízo. Deus é um Deus que julga, mas também é um Deus que perdoa e restaura. O que Deus diz para aquela nação é que tudo aquilo que eles confiavam e colocavam a sua esperança é vão. Toda a esperança daquele povo era vã. A única esperança, a única saída para o povo de Judá era conhecer o Deus das Escrituras, andar com o Deus das Escrituras. E eu digo mais, e glorificá-lo por seus atributos perfeitos. Na sequência, verso 25 e 26, e aqui eu encerro. Deus anuncia o seu julgamento. Deus anuncia que esse juízo, ele não seria destinado apenas à nação de Judá, mas a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Percebam, meus irmãos, o povo se apegava nesses detalhes. Se apegava no templo, se apegava na lei, se apegava na circuncisão, como se isso fosse qualquer garantia de que escapariam do juízo de Deus. Aqui Deus é muito claro, as nações circuncidadas e incircuncidadas, aquele que rejeita a minha palavra sofrerá os meus atos de juízo. E aqui ele vai citar verso 26, o Egito, Judá, Edom, os filhos de Amon, Moabe, a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O que Deus exige não é a mera formalidade do culto. O que Deus exige é que ele seja amado, é que ele seja temido, é que ele seja adorado, é que ele seja reconhecido como um Deus justo e misericordioso, como aquele que traz o juízo, mas aquele que restaura e traz o perdão também. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E aqui, irmãos, eu sigo para as nossas aplicações, eu separei algumas, eu vou bem rapidamente aqui. Primeiro, irmãos, esse texto nos ensina que Deus é quem estabelece o que é certo e o que é errado. O povo achava que estava tudo certo a vida que eles viviam. Achava que estava tudo legal, que estava tudo tranquilo. Achavam que tinham um conhecimento da lei e que a lei do Senhor não os confrontava. E aqui eu tenho uma palavra de advertência a vocês. A nossa cultura fará de tudo para redefinir o pecado e com frequência diminui ou banaliza o pecado social de várias formas. Uma vez que o padrão bíblico para o pecado é removido, as pessoas não sentem mais necessidade de se arrepender. Deus estabelece o que é certo e errado. Em segundo lugar, estude as Escrituras e saiba onde buscar a orientação espiritual. Não há desculpa para não estudarmos a Bíblia. É bem verdade que no capítulo 8, de forma especial, o juízo de Deus é voltado de forma especial para a liderança de Judá. Os líderes, eles têm uma responsabilidade maior, mas percebam que o povo também é condenado, porque o povo dava créditos à pregação da liderança. Não terceirize a responsabilidade pela sua vida espiritual. Não terceirize para o pastor, não terceirize para o obreiro. Se o povo em Judá não tinha a menor desculpa, tinha que ir no templo, tinha que ouvir a lei, que estava num rolo, que não era transportado com facilidade.
Se aquele povo que não dispunha de uma cópia da lei em casa, quão dignos de maior juízo somos nós, que temos a Bíblia em casa, que temos aplicativos que podemos ouvir a Bíblia, e muitas vezes nós ignoramos a palavra do Senhor. Se aquele povo foi condenado por não dar ouvidos à palavra do Senhor, nós, em maior medida, nós temos Bíblia de estudo, nós temos áudio, e é de graça. É só baixar aquele aplicativo Bíblia, você vai ter várias traduções, vários áudios. Não há desculpa. E quando nós olhamos para a nossa realidade e vemos que na igreja do Senhor, a igreja brasileira, é permeada por um analfabetismo bíblico. Irmãos, Deus não muda. Não há desculpa para não conhecermos a Deus. Não há desculpa para não lermos a palavra do Senhor. E mais, saiba onde buscar orientação espiritual. Não procure uma igreja mais perto de sua casa. Procure uma igreja que tenha a Bíblia em alta conta, em que seus pecados serão repreendidos, em que será apresentada a palavra do Senhor para você. Meus irmãos, essa é uma palavra muito especial, sobretudo para os pais de família. Você é responsável diante de Deus pelo lugar em que você congrega. Se você leva a sua família para uma igreja que não é bíblica, para uma igreja que faz vista grossa ao pecado, para uma igreja que minimiza os atos de juízo e de justiça de Deus, você será cobrado por Deus. Terceiro lugar, abandone imediatamente todo o engano. Não viva no engano. Deixe que Deus trate essa ferida espiritual. Deixe que o choro seja o choro do arrependimento e não o choro do juízo do Senhor. Quinto lugar, busque a verdadeira sabedoria. Conheça o Senhor. Busque do Senhor isso. Se alegre nos atributos de Deus. Sexto lugar, eu estou muito rápido aqui para encerrar. Tem só mais uma aplicação, são 7. Todo o juízo de Deus ao longo das Escrituras aponta para um juízo futuro. Deus é um Deus cuja moral nos é revelada nas Escrituras. Deus não é isento ao mal, Deus não é isento ao pecado, Deus não é isento ao engano. Por mais que nós olhemos neste mundo o pecado, a injustiça, o engano, nos revoltemos com isso e muitas vezes nós perguntamos, igual o salmista, até quando, Senhor? A palavra de Deus nos diz que chegará um dia em que Deus dará cabo a todo o mal. Chegará um dia em que os ímpios serão lançados no inferno. Chegará um dia em que o juízo de Deus acometerá todos aqueles, sejam os de fora, como as nações de Amon, de Moabe, sejam os de dentro, que ouvem a palavra de Deus e não se arrependem, que se fiam em ter a Bíblia, que se fiam em ter pais cristãos, que se fiam em estar na igreja. Se não houver arrependimento, a palavra de Deus para você é de juízo, é de condenação, é de julgamento. E por fim, meus irmãos, diante de todo esse cenário, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, elas encontram uma harmonia perfeita em Cristo. Nenhum de nós cumpre aquilo que Deus exige com perfeição, mas em Cristo Jesus, o nosso substituto, Deus castigou os pecados do seu povo. Deus jamais passará a mão sobre qualquer pecado. Ou nós seremos condenados, ou nós estamos escondidos em Cristo e Ele já foi condenado em nosso lugar. Então, em Cristo Jesus, nós temos a verdade definitiva, o antídoto para todo engano espiritual. Portanto, se hoje você ouve a palavra do Senhor, seja aqui na igreja, seja no canal do YouTube, a minha palavra para você é reconheça os seus pecados. Reconheça o justo juízo de Deus e se entregue a Cristo, aquele que nos substituiu, que recebeu a ira que nós merecíamos pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos receber a sua perfeita justiça. Assim Deus
como diz Paulo, é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Vamos orar e encerrar o sermão. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Graças por tua palavra, Senhor, que nos adverte que a tua justiça, Senhor, é algo firme, real e verdadeiro, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque nesta manhã fomos alertados a respeito do engano do pecado. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, antes ela prospera justamente naquilo para o qual o Senhor enviou. Te damos graças, Senhor, porque o teu evangelho nos proporciona um abrigo deste juízo que um dia virá ao mundo. O teu Filho, Senhor, é o nosso substituto. E nele nós temos paz contigo. Nós temos tranquilidade e ousadia para acessar a tua presença. Pai amado, pedimos que a tua palavra seja implantada, Senhor. Que não fique apenas numa história de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas que o zelo pela tua verdade, o desejo de te conhecer e o arrependimento verdadeiro seja uma realidade em nosso meio. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.